Fala pessoal, beleza? Vou passar um recadinho bem rápido aqui, tá? Caso você tenha parado aqui nesse vídeo porque seu equipamento estragou e precisa de algum reparo, acesse o site www.gtecinf.com.br. Eu vou deixar aqui na tela e vou deixar também na descrição desse vídeo, tá? Esse é o nosso site oficial. E além de mostrar a unidade mais próxima de você, também tem a fila de cada unidade. Mais ou menos quanto tempo demoraria para consertar o seu equipamento, tá? Você também consegue algumas respostas no nosso FAQ dentro do site ou até mesmo conversando com os nossos atendentes pelo WhatsApp ou através do nosso telefone 0800 444 4343, tá? Bem rápido, tranquilo, bem fácil, tudo lá no site, certo? A gente trabalha de segunda a sexta-feira em horário comercial, certo? Das 8 às 18 horas. E tem mais uma coisa, em alguns casos a gente consegue passar uma estimativa, tá? A estimativa do valor do reparo, certo? Isso lá pelo WhatsApp, beleza? Agora você pode seguir o vídeo, valeu! Fala pessoal, beleza? Vai Gimbal, regula aí, acha minha cara, caramba. E aí galera, beleza? Meu Deus, Gimbal, você é retardado, mano, para de virar um negócio, ele fica virando do nada, não tem ninguém ali não. Ou será que tem? Não tô zoando, não tem esse medo não, tá? Não nessa unidade pequenininha, que é o Jardim Paulista, Bueno, talvez sim, lá é bem grande, né? Aqui é pequenininho, nem tem perigo não, tá? Deixa eu até fechar a porta aqui, pessoal. Deixa eu deixar a porta fechada, pra não é medo não, tá? É só pra ninguém vir aqui pra ficar batendo na porta e tal, atrapalhando o vídeo. Galera, mais um dia, hoje rendeu, finalmente, hoje rendeu, tá? Só da BGA, ó. Eu fiz, mostrei pra ele finalmente, né, com o stencil, certo? Uma 1060. Fiz todo o processo, mostrando dica por dica. E depois disso, né, aí eu soldei, pedi pra ele tirar o chip, limpar tudo de novo, fazer isso que é uma sucatinha, tá, pessoal? Isso aqui é uma sucata, tá? Então não tem nem como testar. Aí ele fez todo o processo, ele mesmo fez, tá? O Rubens, né? Perfeito, tá? Perfeito. Ele ficou bem encantado, assim, até falou, Túlio, é prática, né? Tipo, realmente, você fala tanto que é prática. Antigamente eu falava, né, que eu queria treinar um macaco pra fazer ribaling, porque de verdade eu confio que dá pra treinar um macaco pra fazer ribaling, tá? Tem o dedo opositor e tudo mais, então não tem problema, que é necessário ter o dedo opositor, senão eu acho que qualquer animal conseguiria fazer, de verdade, qualquer animal conseguiria fazer o ribaling, tá? É questão de prática, tá? Não tem pra onde correr, é praticar. Então ele foi lá e fez, ele já tinha feito, né, tentado algumas vezes, mas hoje ele fez inteiro, certo? Em sucatinha, sem bolha, solda perfeita, esferas perfeitas, tá? Teve dificuldade, né? Como eu também tive na hora de fazer a minha parte, porque o stencil é muito ruim. Stencil, que stencil ruim, meu Deus do céu. Ele só não é pior porque existem piores, mas ele é um stencil muito fraco, muito ruim mesmo que veio, tá? Talvez a gente peça outro para futuros ribalings, tá? Para esse modelinho aqui. Eu já falei várias vezes, stencil não tem uma empresa específica que vende stencil, que é maravilhoso e tal, não. Stencil é tentativa e erro, tá? Compra um, esse aqui deu certo, funcionou. Compra outro, esse aqui deu certo, sabe? É assim que funciona. Stencil é desse jeito, não tem pra onde correr. Aí beleza, só que não é disso que eu quero tratar não, tá? Isso aqui é o de menos, tá tranquilo. O equipamento o Asus, né, que eu tinha mostrado lá, troca o teclado. O teclado deu certo, mas o touchscreen não deu certo. Mas não é um defeito de software, tá? Não era um defeito de software, o defeito é realmente físico. O touchscreen tá queimado, tá estragado. A gente passou pro cliente, mas acho que na verdade não tem. A gente não encontrou esse touchscreen para comprar, que tinha que ser a parte inteira. A gente encontrou até separado o touchscreen, mas separado não vale a pena trocar, tá? Porque a chance de quebrar a tela, o próprio touch, não dá certo não. Então a gente passou pro cliente, eu acho que ele nem queria também, na verdade só queria ver se conseguiria resolver de forma fácil. Se fosse encontrar essa tela, né, se fosse trocar ela toda, a mão de obra nem cobraria não, porque já trocou o teclado. Mas a tela toda não ia ser menos de R$1.000. Aí eu acho que nem valeria a pena pro cliente, eu acho que ele concordou, até que ele já buscou o equipamento hoje, tá? Já buscou, deixou até o tecladinho velho aqui, ó. A gente oferece pro cliente, tá? Ó, o teclado tá aqui. Deixa em cima do equipamento, quando esse cliente é daqui de Uberlândia mesmo, né? Quando ele veio buscar, ele falou, não, pode deixar aí pra vocês aí. Ele guarda aqui, né? Agora a gente pode usar uma coisa ou outra, certo? Galera, eu quero mostrar pra vocês um equipamento que muita gente, né, cria cri-cri, tá? Muita gente cria problema onde não existe, tá? Tenta achar pelo em ovo, sendo que a gente deixa o mais transparente possível. E é o que? Gabinete. O básico do básico da informática, né? Porque os computadores começaram com gabinetes, né? E no meu ponto de vista, é uma das coisas mais chatas que tem para fazer orçamento. Para consertar até que não, mas para fazer orçamento chama-se gabinete. O que acontece, pessoal? Esse gabinete, que a história é longa, tá? Talvez eu enrole bastante, porque tem são duas OS aqui para poder explicar para vocês.
Mas talvez vocês estão passando pelo mesmo problema, tá? Então fica atento aí, vocês não estão nem sabendo, estão passando o mesmo problema. Então, tá passando informação, o vídeo começa em 4 minutos. Não, o vídeo começou já faz 4 minutos e 15 já, tá? Quem fala isso é bloco na hora, porque é chato pra caralho. O vídeo é meu, eu defino quando começa, tá? Eu defino. Mas pra você definir diferente, guarda pra você. Mas comentou lá, é bloco na hora, tá? Aí, seguinte. Recado bem rápido aqui pra vocês, tá? Vou ler algumas coisas aqui, porque senão eu vou acabar me perdendo. Pessoal, seguinte, esse mês a gente tá em promoção aqui na GTEC Informática, tá? Promoção pra quem enviar ou trouxer algum equipamento que esteja estragado pra gente fazer o reparo dele, certo? São descontos separados, tá? De cada unidade. Então vamos lá, Unidade Brasília, tá? Tem desconto de R$60. Sim, exatamente. Mandou o equipamento ou levou o equipamento e aprovou, né, o serviço, se der certo, tiver sucesso no reparo, R$60 de desconto para quem enviar ou levar equipamentos para a Unidade Brasília. Unidade Goiânia, tá? Qualquer uma das duas, Bueno ou Vila Nova, R$40 de desconto, beleza? E unidade São Paulo e Barueri, né? São Paulo, o estado de São Paulo, mas São Paulo e Barueri, R$30 de desconto, certo? Esses descontos são válidos para equipamentos que forem aprovados e reparados, tá? Tiver sucesso no reparo, beleza? E outra coisa, né? Para validar essa promoção tem que ter uma zoação, né? Tem que validar essa promoção. Quando você falar com o atendente, seja no balcão ou seja no WhatsApp lá, se você mandou o equipamento, né? O contato vai ser por WhatsApp ou ligação, que seja, tá? Quando você falar, você vai falar o seguinte código da promoção, tá? Edição, coloca aqui, GG, volta a gravar 2022, tá? 2022 tá quase acabando já, metade do ano pra frente, mas volta a gravar 2022, beleza? Lembrando, tá? Se você enviar ou deixar o equipamento, esse mês em qualquer uma das unidades, beleza? Avisado? Agora segue o vídeo. Esse equipamento aqui, de acordo com o cliente, tá? É um Ryzen 1600, Ryzen 5 1600, de acordo com o cliente. Desligou e não dá mais vídeo. Trocou memória RAM e colocou em outro equipamento e funcionou. Provavelmente defeito placa-mãe, né? O cliente já fez teste com a memória, de acordo com ele funcionou. Eu até concordo, memória dificilmente é defeita, memória não é uma coisa simples de defeito assim. Então, beleza. Só que ele já falou, provavelmente defeito placa-mãe. Ele ignorou a GTX 1060 dele, ele ignorou possível defeito no processador, ignorou, né, fonte apresentando defeito. Fonte é mais difícil, mas pode acontecer também, tá? Fonte é defeito, ignorou isso tudo, certo? Beleza. O que acontece? Esse equipamento aqui, explicando para todo mundo que inclusive quer virar cliente, deixando bem claro, gabinete, pessoal, na maioria das vezes nós cobramos para desmontar e montar ele antes de fazer qualquer coisa. Eu estou cobrando fazer orçamento. Não é cobrando fazer orçamento. É a mão de obra de desmontar todo o equipamento e remontar ele. Por quê? Muitas vezes, a história que o cliente contou, ele não sabe se é verdade, tá? Não é falar que o cliente é desonesto. Não, ele sabe, esqueceu um negocinho ali e tal, aquele negócio, né? Esqueci que eu troquei o processador, esqueci que no dia anterior eu troquei a placa de vídeo, achei que tinha só desligado e tal, ou 2 dias antes eu troquei o processador, esqueci disso, né? Isso acontece muito, tá? Aí, esse equipamento aqui, pessoal, a quantidade de peças que tem, tá? Não é igual o notebook, né? Tem placa de vídeo, igual eu falei, tem a fonte, tem o processador, 2 módulos de memória, tem, sei lá, um SSD queima, pode sim causar problema na placa-mãe, tá? Isso pode causar defeito em curto na USB, na USB frontal ou traseira, ou HDMI queimou, né? Se fosse um HDMI dentro da placa-mãe, HDMI queimou a placa-mãe, tá? São vários fatores que podem causar esse defeito, de ligar e não gerar imagem. O que foi passado para esse cliente antes de mais nada? Ele concordou, tá? Nós vamos desmontar todo o equipamento e remontar ele. Não necessariamente nós vamos fazer isso, tá? Toda desmontagem e montagem. Só que obrigatoriamente nós temos que fazer isso até achar o defeito. Nesse caso aqui, nós nem tiramos ainda do gabinete, tá? Mas nós estamos nele aqui umas 2 horas. Por quê? Porque, primeira coisa, testar placa de vídeo, tá? Pessoal, GTEC é uma assistência técnica, então tem um testador de placa de vídeo. Não existe um testador de placa de vídeo. Testador, meu amigo, é colocar em outra placa-mãe, certo? Testar em outro gabinete. Não existe um testador de placa, não existe um multímetro que vai lá e a placa tem defeito ou não. Curto-circuito, beleza? Mas e os outros problemas? Ainda mais esse, que é ligar e não gerar imagem. Testar placa de vídeo. Testar a memória. Tu tem testador de memória. Não. Na China tem, não presta. Não presta.
fábrica Asus tem, custa meio milhão, 1 milhão, é lógico. Vocês estão entendendo? Eu tô nervoso, tô não, tá? Ah, Getúlio, então tem um testador de processador. Não tem, caceta, não existe. É tentativa e erro. Você colocar em outra placa-mãe, bancada de teste, risco de queimar a bancada de teste. Isso tudo é trabalho. Isso é trabalho. Ah, Getúlio, existe um testador de BIOS, pra você saber se a BIOS tá boa ou não. Se tá em curto-circuito, sim, mas na maioria das vezes não é curto-circuito. Ah, Getúlio, tem um osciloscópio, o osciloscópio consegue medir as ondas da BIOS, a não ser que você seja o Neo do Matrix, a não ser que você seja o Neo, o escolhido, que vê a Matrix, né? Não tem como saber pelo osciloscópio, não. Até tem, tá? Mas é eletrônica avançadíssima que não se é usado numa placa-mãe dessa aqui, tá? E depende do osciloscópio também. Então não tem como fazer. Eu sei que está comunicando, mas ele está comunicando a informação certa? No osciloscópio não tem como saber. Como é que eu sei que é um defeito de BIOS? Regravando a BIOS. Como é que eu regravo a BIOS do equipamento que liga e não gera imagem? Tirando o chip, amigão. Só isso. Só assim. E o trabalho que é? Não só de encontrar o chip, mas a própria responsabilidade. A quantidade de componentes, essas placas são iguais, tá? Já vou chegar nessa aqui. Quantidade de componentes tem ao redor do chip, resistor. Se sai um negócio desse aqui, meu amigo, acabou, perdeu a placa, já era, acabou. Vem, Gimbal, vem pra mim. A câmera 18, vem, tá? Então, galera, isso aqui a gente passa pro cliente. Ah, o cliente não acha justo cobrar para desmontar porque ele mesmo já fez em casa. Se você fez em casa, se o cliente fez em casa e não resolveu, é porque fez algo errado, porque não sabe nem o que é o defeito. Não tá sabendo o que é, certo? Então, eu fiz em casa isso e não resolveu. Mas você não é técnico, amigão. Se você fosse técnico, você resolveria, certo? Aí eu vou chegar nesse caso aqui. O que aconteceu? Galera, está aqui, né, quebrando a cabeça. A nossa bancada de teste aqui a gente não tem ainda. O que nós fizemos, tá? E não vou correr não vou, como diz minha mãe, né? Não vou guardar pau, bater em cego não, tá? Eu tô me batendo nesse caso, tá? Esse equipamento aqui, que é uma placa-mãe quase igual, tá? Essa aqui é uma A320M HD. Talvez o dono dessa placa até veja, até qual é essa aqui, tá? Veja esse vídeo, tá? Não tem problema nenhum de assumir isso aqui não, certo? Eu vou chegar no ponto disso aqui daqui a pouquinho. E essa aqui é uma A320M DGS. Quase a mesma coisa, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, a placa mesmo, o desenho é quase igual, tá? A diferença é que essa aqui tem HDMI, essa aqui não tem, e obviamente alguns outros pequenos detalhes, tá? O que acontece? Essa placa-mãe aqui, eu acho que chegou na inauguração até antes da inauguração aqui de Uberlândia. E o cliente não aprovou ainda, tá? Não é que ele reprovou o orçamento, ele só não aprovou ainda, ele tava lá guardado. Bom, chegou igual, né? Chegou igual. O que a gente tava fazendo? Getúlio, estava testando peça de um cliente no outro? Não. Sabe o que eu fiz? A gente tem aqui, ó, processador, tá? A gente tem um Athlon, certo? Que teoricamente roda em praticamente todas as placas mães, tá? E tem uma GPU integrada, é um Athlon 200 GE. E a gente tem um outro aqui, só que esse aqui é mais moderno, tá? Que é um Ryzen 5 4650, acho que é isso, 4650G, tá? Com GPU também, eu sempre gosto de pegar com GPU pra gente testar, independente de placa de vídeo, certo? O que acontece, pessoal? As placas são quase iguais, quase iguais. Nesse equipamento aqui, como eu já frisei, não existe um testador de placa de vídeo, não existe um testador de memória, não existe um testador de processador. Então o que eu fui fazendo aqui? Esse processador aqui é um Ryzen 1600. Ele não tem GPU integrada. E mesmo que tivesse, não faz diferença, porque ele só tem DVI. E os meus monitores não têm DVI. Eu posso ter comprado o adaptador, mas hoje eu não conseguiria resolver isso. Eu queria resolver esse equipamento hoje, pelo menos ter um norte do diagnóstico, certo? Beleza, então o que eu comecei a fazer, tá? Primeira coisa, tirei o processador do cliente, tá? Tirei o processador do cliente e coloquei o nosso Athlon com GPU. Ah, Getúlio, mas não tem saída. Não tem saída, né? Então não vai resolver nada, né? Não tem saída, pelo menos HDMI pra mim. Só que mesmo assim eu liguei o tecladinho e vi se dava caps lock. Não dava, não tava respondendo. Sem placa de vídeo, eu vou eliminando cada peça dessa, tá? Pra vocês terem uma noção, vou eliminando, né? Tinha trocado o processador, coloquei o nosso teste no cliente, não resolveu. Tirei as memórias do cliente também, apesar que ele testou e eu confio que ele realmente deve ter testado, tá? Tirei as memórias, coloquei as nossas de teste aqui, também não resolveu. Nosso processador não resolveu, não deu certo. Nada funcionou, né? Tá. O que pode ser, né? Vamos lá, vamos no fabricante desse equipamento, tá? Tá aqui, ó, fabricante. Não sei se vocês vão conseguir ver, tá, pessoal? Mas vamos aqui, ó. No fabricante, primeira coisa, compatibilidade, tá? Vamos lá. Aqui, ó, eu tô com o Athlon 200 GE,
tá? O 200GE tá aqui, ó, Athlon 200GE. Ele roda só na BIOS P5.10, tá? Tá aqui, ó. Ô arrombado caralho. Tá aqui, ó. B200GE BIOS P5.10, certo? Beleza. Pô, Getúlio, P5.10. Qual que é o processador do cliente? 1600, né? Um Athlon, um Ryzen 5, 1600. Tá aqui, ó, 1600. O 1600, olha que sacanagem, né? Ele tem duas BIOS diferentes, tem dois modelos. A única diferença é o final aqui, ó. Um é a versão AF e outra é a versão AE, certo? A versão AE, ela roda em qualquer BIOS, ou seja, em qualquer BIOS que esse equipamento tiver, que essa placa-mãe tiver, vai rodar esse processador, tá? Bom, então, ou seja, né, se por acaso o processador do cliente for a versão final AE, o meu processador, talvez o meu Athlon, talvez não rode porque não esteja na versão 5.10, talvez seja na versão anterior. Ele vai rodar mesmo, porque a BIOS não identifica aquele processador que eu coloquei. Aí o que eu fui fazer? Olhar qual o processador do cliente. E não é que o cara é tão azarado ou sortudo que, ou pra gente até bom, né? Que a versão do processador dele é essa versão AF. De acordo com o Rubens, tá? Eu não sou um estudioso disso, tá? Pra você ver, eu tenho conhecimento? Tenho. Mas o Rubens, que é novato na GTEC, tem mais conhecimento que eu. Ele falou assim que a versão AF é uma versão revisada. Que é uma versão revisada que, na verdade, ele veio da... Eu posso estar errado na informação, talvez o Rubens também esteja, mas faz todo sentido. É uma versão 2600. O processador é 2600, só que a versão revisada, né, alterada, digamos assim, talvez não tenha atingido os parâmetros que o 2600 precisasse atingir, né, e foi nerfada, tá? E foi feito um downgrade. Só que para isso, dentro do processador, nos parâmetros do processador. Só que para isso a BIOS tem que estar atualizada. Se, de acordo com o cliente, esse equipamento um dia estava funcionando, numa noite desligou, quando foi ligar já não deu imagem, creio, se ele não mexeu no processador, não fez nada disso, creio eu que já estava na versão P6.10, tá? Porque o processador dele é a versão AF, então tem que estar na versão 6.10. A 6.10 é a versão superior a 5.10, por óbvio, né? Então deveria funcionar meu processador. Aí que vem a questão. Aí vamos entrar na outra placa, tá? Que a gente tava aqui na bancada. O que acontece? Eu não queria mexer nessa placa do cliente. Eu tava desconfiado, talvez que o processador dele seja queimado, esteja com problema. O que eu fiz? Aí entra essa questão de assistência, né? Essa placa que chegou pra gente, pessoal, com defeito, de acordo com o cliente, não liga, mas é mentira. Ela liga sim, tá? Mentira sim, mentira, engana, não tô ofendendo o cliente, tá? Pelo amor de Deus, tá? Tô dizendo assim, não é o defeito de não ligar. Ela liga, só não gera imagem. E, de acordo com o cliente, já passou por outra assistência. Parece que essa placa tá parada faz alguns anos, já alguns meses. E, de acordo com o cliente, passou por outra assistência. E essa assistência gravou a BIOS, não resolveu e disse que a placa-mãe não tem como consertar. Chegou desse jeito pra gente, tava ali parado. O cliente talvez ele nem aprovou por medo de não dar certo, né? O que acontece? Eu falei, Rubens, vamos fazer o seguinte, vamos testar essa outra placa-mãe com o nosso processador, ver se vai dar certo. Ah, mas não tá aprovado, você não, tudo bem. Se por acaso conseguir reparar, tem dois caminhos. Se é BIOS, a BIOS a gente consegue reverter o arquivo, voltar ao arquivo que estava, né? Que essa outra ciência gravou, não tem problema, isso não causa dano nenhum no equipamento, tá? Tudo bem. Então é uma solução reversível e não danosa à placa, tá? Então eu falei, primeira coisa é isso. Segundo, que eu acho mais proveitoso, se por acaso o equipamento funcionar, a gente tem duas opções. Eu posso tentar comprar isso do cliente, falar, ó, consegui reparar e tal, pra gente é útil aqui como bancário de teste, que tem interesse em comprar, tem interesse em vender. Você fala assim que não tem interesse, quero me plagiar que tá, volta a BIOS. Ou então, né, aí vem a terceira opção, que é a que eu prefiro, inclusive. É falar pro cliente, olha só, consegui reparar ela aqui, tá? O defeito era questão de BIOS, eu vou fazer mais barato pra você, se você aprovar o equipamento, tá? E já deu certo, tá funcionando, só paga aqui e tudo mais, já era resolvido o problema, certo? Eu vou cobrar um pouco mais barato, porque eu já resolvi o problema do cliente, eu quero desembocar, eu não quero ter que voltar a BIOS de cliente, não tem sentido isso aí pra mim, eu faço mais barato e tal, tá resolvido, pronto, ganho um dinheirinho, já tá certo, show de bola, tá? Minha opção era essa. O que eu falei pra ele? Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos consertar aquela placa, tentar consertar ela, né? Rodar o nosso processador. Depois disso, vamos rodar a placa de vídeo do cliente. Depois disso, vamos rodar o processador do cliente. Por quê, pessoal? Não existe testador de processador, amiguinhos. É só colocando em placa. Não tem que rodar lá o negócio. Ai, Getúlio, na China tem. Não presta! Não presta! Não funciona, caramba!
Repetir isso quantas vezes? Mas o fulano, o sobrinho meu aqui, ó, que viu no YouTube que tem como. É mentira do seu sobrinho, caceta. É mentira, seu sobrinho foi ludibriado por algum youtuber. A verdade é essa, não funciona. Na prática não funciona. Não funciona, é igual socialismo. É lindo no papel, mas não funciona na prática, caramba. Não dá certo, não funciona. Pronto, acabou, pronto. Mesma coisa, certo? Beleza. Começamos, né? Essa placa aqui, como é o modelo HD final, tem umas diferenças de BIOS, tá bem pouquinho aí e tudo mais. O que a gente começou a fazer? Primeira coisa, tentamos a BIOS que roda o meu Athlon, tá? O 200GE. Colocamos a versão 4.8, certo? 4.8. Colocamos nela, colocamos o nosso GE, não deu certo, não funcionou. Eu falei, caramba, a placa tem mais defeito. Só que o que a gente fez? Não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a última versão disponível, que é a 6.20. Tiramos a BIOS de novo, colocamos a versão 6.20 e voilá, funcionou o nosso 200GE. Funcionou. A gente estava na dúvida, né? Isso com a memória desse cliente aqui. A gente já testava com a nossa, funcionou. Aí colocamos, não foi nem para testar não, tá? Colocou, não sei nem porquê. Colocou os 2 slots e tal para testar, acho que foi essa placa-mãe, na verdade. Colocou os 2 slots, funcionou, né? Com o nosso GE. Vamos fazer o seguinte, vamos testar o processador do cliente, certo? Com a placa de vídeo, com desse cliente aqui, o Ryzen, já estava a versão 6.20, a última versão da BIOS, que inclusive suporta esse processador, que a versão que suporta o processador é 6.10. Uma versão a mais, 6.20, show de bola, vai funcionar. Então, já estava com 6.20, tiramos o processador, colocamos aqui e colocamos a placa de vídeo. E não funcionou. Mesma coisa que esse equipamento. Liga, não gera imagem. Liga, não gera imagem. Mesma coisa. O que isso quer dizer? Pode ser um defeito na GPU, certo? Na placa de vídeo. Pode ser um defeito no processador, pode ser alguma incompatibilidade de BIOS, até poderia ser, mas como rodou no nosso GE e dentro da BIOS apareceu lá 6.20, então vamos descartar esse problema, né? Essa questão. Beleza. Aí acontece, aí a gente fez isso, né? Nossa, que afinado de voz que eu dei agora, parecendo adolescente. A gente fez isso, tá? É falta de água. E simplesmente não funcionou com o processador do cliente. Então eu já comecei a suspeitar do processador. Opa, o processador talvez tenha defeito. Talvez ele seja o problema. Tá. O que a gente fez? Voltamos o nosso processador GE, mesmo com a GPU integrada, e colocamos a GPU, a placa de vídeo 1060 do cliente aqui. E voilá, deu imagem, funcionou com a placa de vídeo do cliente. Ou seja, a placa de vídeo descarta, não é o problema. O que eu acho que a gente vai fazer isso aqui amanhã, né? Concluir ele amanhã. Mas o que eu acho que é o problema desse equipamento? Primeiro, aí, outra coisa, né? Lembrando, tá? Esse processador aqui é o 1600 final AF. Ou seja, a BIOS que está aqui, apesar do... Tem a ASRock, ela coloca um adesivinho, né? BIOS P3.0. Creio eu que esteja atualizada a BIOS para 6.10 pelo menos, porque o processador que estava aqui já é um 1600 final AF. De acordo com o cliente, um dia funcionou, no dia seguinte não funcionou mais, não tem como, né? A BIOS ela tinha que estar a versão 6.10 pelo menos. Então, esse processador meu deveria rodar nessa placa. Deveria funcionar. Colocamos ele. Arthur, mas ele não tem saída de vídeo. Certo, então colocamos ele com a placa de vídeo do cliente, sabendo que a placa de vídeo do cliente já está boa, porque a gente testou aqui e funcionou. Então, e adivinha? Não dá imagem. Não funciona. Fica liga e não dá imagem. Com o processador do cliente aqui, também liga e não dá imagem. Mesmo com a placa de vídeo dele. Certo? O nosso processador tem como testar com GPU externa? Até tem, mas eu não tenho aqui agora um adaptador DVI, HDMI, DVI-D, HDMI. Não tem. Então tem muito o que fazer. Certo? Então, provavelmente... Tá? Isso aqui depois de 2 horas analisando, pessoal. 2 horas. Tá? E o que a gente cobrou do cliente aqui é desmontar e montar. Mas não desmontou. Pô, é serviço do mesmo jeito, não tem diferença nenhuma. É só a palavra. Você não desmontou todo o equipamento. Precisa desmontar pra encontrar o problema? Eu tô encontrando o problema. Vou resolver. Coisa que, eu fiz isso em casa, eu já desmontei e montei em casa, não resolveu. Não resolveu, exatamente. O que eu tô pra resolver. O que eu acho que é? Eu suspeito de verdade que esse processador queimou. Tá? Torço pra que não. Torço pra que não, porque o processador não tem como consertar. Pra gente é até ruim, a gente sai até, digamos assim, satisfeito. Mas levei pra consertar e vocês falam que defeito ao processador, o processador não conserta. Infelizmente é isso, né? Então, suspeito que o processador tenha queimado e tenha corrompido a BIOS dessa placa-mãe. Tá? Suspeito disso. Suspeito que tenha queimado e tenha corrompido a BIOS dessa placa-mãe. O que a gente vai fazer? Porque não deu tempo hoje, tá? A gente começou às 4 horas da tarde esse equipamento, não deu tempo hoje, mas a gente vai amanhã tirar a placa de vez daqui, certo? Tirar a BIOS dela, tá? Tirar a BIOS dela e regravar.
tá? Colocar a última versão disponível lá, que acho que se não me engano é a 6.20 também, tá? Aí tem as versões betas lá, 7.0, 7.10 e tal, mas não vamos colocar a beta, pelo menos por enquanto não, tá? Mas, enfim, não vamos tirar. Por quê? Porque com o nosso processador, que eu sei que tá funcionando, com a placa de vídeo 1060 do cliente, que eu sei que tá funcionando, tem que dar vídeo. Só que não deu vídeo. Ao contrário dessa aqui que deu vídeo. Com o meu processador GE, 200GE e com a placa de vídeo do cliente, certo? Vocês estão entendendo a dificuldade que é para encontrar um diagnóstico, já que não existe testadores para isso? Não existe testador. Vocês estão entendendo? Ah, meu gabinete é muito simples. Não, não é simples. Se fosse simples, o cliente tinha resolvido em casa. Já que ele me fala, testei a memória e não resolveu, né? A memória tá ok. Mas mesmo assim não achei o problema. Processador, pessoal, não tem como testar. De verdade, é só colocando, encaixando e testando. Isso corre risco de queimar placa, corre risco de várias coisas. É um risco pequeno? Sim, mas tem que ser considerado. É igual o risco de ser atropelado, é um risco. Levar um raio é um risco pequeno? Sim, mas se eu tô no meio rural aí, no meio de uma chuva, né? É um risco que eu tô correndo, certo? Então, vamos lá, né? Eu acho que o processador dessa placa tá queimado. Espero que não, mas eu acho que sim. E corrompeu a BIOS. Então, amanhã vamos tirar essa placa. Vamos regravar a BIOS dela, certo? Colocar a última versão já e tentar rodar com o nosso processador a placa de vídeo do cliente. Quem sabe resolve, tá? Vocês estão vendo a burocracia que é, né? Trabalho que é. Se fosse simples, pessoal, todo mundo fazia, né? Mas não é, certo? Ah, gabinete é fácil. Não, não é fácil não. Tá? É um gabinete que faz quebrar a cabeça pra caramba, que é bem esse o caso aqui, certo? Beleza? Deu pra entender? Isso aí, pessoal. Não existe testador, caceta! Valeu, até o próximo vídeo.